Durante séculos, o Irã, a antiga Pérsia, tem sido uma peça central no cenário profético da Bíblia. Suas raízes estão entrelaçadas com o povo de Deus e seu futuro foi traçado pelas Escrituras com uma precisão surpreendente. Nesta história, vamos desvendar a verdade oculta sobre o destino do Irã segundo a palavra de Deus. Prepare-se. O que você está prestes a descobrir pode mudar sua visão sobre os últimos tempos. A complexidade do papel iraniano nas Escrituras não é um mero acidente geográfico ou político, é uma evidência do controle soberano de Deus sobre a história da humanidade e seu plano meticuloso para os tempos do fim. A Bíblia, como a palavra inspirada de Deus, não apenas registra eventos passados, mas também revela o futuro com clareza impressionante. As profecias relacionadas ao Irã não são exceções. Elas oferecem um vislumbre fascinante da interação divina com as nações e do desenrolar dos propósitos de Deus ao longo dos séculos. Desde os impérios antigos até as tensões geopolíticas atuais, o Irã, sob seus vários nomes e manifestações, permanece como um ponto focal da narrativa profética. Isaías 45 traz uma das declarações mais impactantes sobre a Pérsia e seu rei. Deus chama Ciro, rei da Pérsia, de meu ungido, mesmo sendo um rei pagão. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e soltar os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus-te o sobrenome, ainda que não me conhecesses. Está em Isaías 45, 1-4. A escolha de Ciro não foi um acidente. Ele foi usado por Deus para libertar os judeus do cativeiro da Babilônia. Um evento profetizado por Jeremias 70 anos antes, em Jeremias 25, 11, 12 e Jeremias 29, 10. O Império Babilônico, sob a liderança de Nabucodonosor, havia destruído Jerusalém e o Templo, levando grande parte do povo judeu para o exílio. Quando Ciro ascendeu ao poder e conquistou a Babilônia em 539 a.C., ele emitiu um decreto permitindo que os judeus retornassem à sua terra natal e reconstruíssem o templo, conforme Esdras 1:4. Este episódio é uma demonstração extraordinária da soberania de Deus. Ele usa um monarca estrangeiro que não o conhecia para cumprir seus propósitos divinos. A palavra ungido em hebraico, Machia, geralmente se refere a reis ou sacerdotes israelitas que eram consagrados por Deus. No entanto, aqui é aplicada a Ciro, indicando que ele foi escolhido e capacitado por Deus para uma missão específica. Isso mostra que o Irã, desde tempos antigos, tem uma ligação direta com o cumprimento dos planos divinos. A história de Ciro não é apenas um registro histórico. É uma poderosa afirmação de que Deus controla os reinos dos homens e os inclina para a sua vontade. Até mesmo as ações de líderes pagãos são instrumentalizadas por ele para o avanço de seus propósitos redentores para o seu povo. A libertação dos judeus da Babilônia através de Ciro não só permitiu a reconstrução do templo e o restabelecimento da adoração em Jerusalém, mas também preparou o cenário para a vinda do Messias, que viria da linhagem de Davi em Judá. Mas a conexão do Irã com a profecia bíblica não para por aí. Em Ezequiel 38, vemos a profecia de uma coalizão de nações que se levantará contra Israel nos últimos dias. Entre elas está Pérsia, o antigo nome do Irã. E tu, ó filho do homem, profetiza contra Gog e dize: assim diz o Senhor Deus,
Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te tirarei com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos com primor. Uma grande multidão com escudo e rodela, manejando espadas. Pérsia, Cuxe e Pute com eles, todos eles com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas. A casa de Togarma do extremo norte e todas as suas tropas. Muitos povos contigo, conforme Ezequiel 38, 2, 6. Aqui, o Irã é citado como parte dos inimigos que se unirão para atacar Israel. A profecia de Ezequiel 38 e 39 descreve um ataque massivo liderado por Gog, da terra de Magog, que será acompanhado por uma aliança de nações, incluindo Pérsia, Irã, Cuxe, Etiópia, Sudão, Pute, Líbia, norte da África, Gomer, parte da Turquia moderna, e Togarma, também na Turquia moderna. A menção da Pérsia nesta aliança é crucial para entender o papel do Irã nos eventos do fim dos tempos. A Bíblia revela que este ataque será interrompido diretamente por Deus. O desfecho é claro. Deus julgará essas nações com chuvas torrenciais, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, como descrito em Ezequiel 38, 22. Este evento não é apenas uma derrota militar. É uma demonstração inegável do poder de Deus para proteger Israel e vindicar seu nome diante de todas as nações. Assim me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor, afirma Ezequiel 38, 23. A identificação dessas nações com suas contrapartes modernas é baseada em estudos geográficos e históricos. A Pérsia é inequivocamente o Irã moderno. A relevância desta profecia nos dias atuais é inegável, dado o crescente antagonismo do Irã em relação a Israel. A retórica anti-Israel do regime iraniano e seu apoio a grupos terroristas que buscam a destruição do Estado judeu ressoam com a descrição de Ezequiel. Este alinhamento profético sugere que estamos testemunhando os prelúdios do cumprimento desta profecia. Se essa revelação está te impactando, clique no botão de curtir, compartilhe com quem precisa conhecer essa verdade e inscreva-se no canal para que mais pessoas saibam o que a Bíblia diz sobre os tempos do fim. A disseminação do conhecimento profético é vital para que as pessoas compreendam a urgência dos tempos em que vivemos e a fidelidade da palavra de Deus. Em Daniel 10, um anjo revela a Daniel que enfrentou o príncipe do reino da Pérsia. Este encontro celestial oferece uma visão dos bastidores da história humana, revelando que há uma força espiritual por trás dos reinos terrenos. Daniel 10:13 diz: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Este versículo é crucial. Ele nos mostra que existe uma dimensão espiritual que influencia os eventos terrenos. O príncipe do reino da Pérsia não é uma figura humana, mas uma entidade demoníaca de alto nível que exercia influência sobre o Império Persa. Isso demonstra que as batalhas que vemos no mundo físico muitas vezes são reflexos de conflitos espirituais. E se havia um poder espiritual atuando na Pérsia antiga, o que dizer do Irã moderno? A guerra espiritual nunca cessou. Efésios 6:12 nos lembra: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O mundo físico que vemos hoje é apenas a sombra de uma batalha invisível, e o Irã continua sendo peça importante neste tabuleiro profético. A continuidade da influência espiritual maligna sobre a nação que hoje é o Irã pode explicar em parte a persistência de ideologias e ações que se opõem diretamente aos propósitos de Deus, especialmente em relação a Israel.
A demonização de Israel por parte do regime iraniano, a busca por armas nucleares e a retórica de aniquilação são manifestações dessa batalha espiritual em curso. Compreender essa dimensão nos ajuda a ver além da política e da diplomacia, reconhecendo que há forças mais profundas em jogo. Já no livro de Esther, vemos a Pérsia como cenário de uma tentativa de aniquilação do povo judeu, liderada por Amã, um descendente de Agag, inimigo de Israel. Amã, um alto funcionário do rei Assuero, Xerxes I, um rei persa, planejou exterminar todos os judeus que viviam em todas as províncias do Império Persa, conforme Esther 3:13. Mas ali também vemos a mão de Deus revertendo o mal em vitória. Deus usou Esther, uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia, e seu primo Mardoqueu, para proteger os judeus no coração do Império Persa. A coragem de Esther ao se apresentar diante do rei sem ser chamada, arriscando sua própria vida, e a sabedoria de Mardoqueu em orquestrar a defesa do seu povo são testemunhos da providência divina, conforme Esther 4:16. O plano de Amã foi frustrado e ele mesmo foi enforcado na forca que havia preparado para Mardoqueu. Os judeus foram autorizados a se defender e a celebrar sua vitória na festa de Purim, conforme Esther 9:20-22. Este evento nos mostra que, mesmo quando as trevas parecem dominar e o extermínio do povo de Deus parece iminente, Deus sempre tem um plano de redenção e proteção para aqueles que confiam nele. A história de Esther é um poderoso lembrete da fidelidade de Deus em preservar seu povo, mesmo em terras estrangeiras e sob a ameaça de grandes adversários. A ressonância dessa história com os dias atuais é notável. O espírito que agiu por trás de Amã, buscando a aniquilação dos judeus, continua ativo no cenário moderno. As ameaças de genocídio proferidas pelo Irã contra Israel são um eco sombrio das palavras de Amã. No entanto, assim como Deus interveio na antiga Pérsia, ele continua a proteger seu povo nos dias de hoje, e as profecias indicam que ele o fará novamente de forma ainda mais poderosa nos tempos do fim. Nos dias de hoje, o Irã figura entre as nações mais hostis a Israel. Seu governo, liderado por ayatolás e pela Guarda Revolucionária Islâmica, tem feito declarações diretas sobre eliminar Israel do mapa. O ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad frequentemente chamava Israel de regime sionista maligno e afirmava que ele desapareceria da página do tempo. O atual líder supremo, Ali Khamenei, também usa retórica similar, reiterando o compromisso de aniquilar o Estado judeu. Isso não é apenas política, isso é cumprimento profético. O espírito que agiu por trás de Amã continua ativo. A Bíblia já previu que haveria uma crescente tensão entre essas nações. Zacarias 12:2-3 diz: Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá quando sitiarem Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a levantarem serão gravemente feridos, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Esta profecia de Zacarias aponta para um tempo em que Jerusalém será o centro de um conflito global, com todas as nações se unindo contra ela. O Irã, com sua postura intransigente contra Israel, se encaixa perfeitamente nesse cenário. O desenvolvimento de seu programa nuclear, o apoio a grupos terroristas como o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza, e sua presença militar crescente na Síria, tudo isso contribui para a escalada da tensão na região, alinhando-se com as descrições bíblicas dos últimos dias. A insistência do Irã em sua agenda nuclear é particularmente preocupante, pois confere a um regime teocrático e radical a capacidade de infligir danos catastróficos. Muitos analistas veem o programa nuclear iraniano não apenas como uma ameaça regional, mas como um gatilho potencial
para o cumprimento de profecias de larga escala, como a guerra de Gog e Magog. A precisão com que as ações do Irã hoje espelham as descrições proféticas da Bíblia é um testemunho da veracidade das Escrituras. O destino do Irã, portanto, está ligado diretamente ao desfecho dos últimos dias. Apocalipse 16:12 nos fala do secamento do rio Eufrates para preparar o caminho dos reis do Oriente. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Muitos estudiosos veem o Irã envolvido nesta coalizão oriental que marchará contra Israel, possivelmente no contexto da Batalha do Armagedon. A localização geográfica do Irã, a leste do rio Eufrates, o coloca entre as nações que poderiam compor essa coalizão de reis do Oriente. Embora a Bíblia não nomeie explicitamente o Irã neste versículo, a sua posição geopolítica e o seu papel profético em outras passagens, como Ezequiel 38, sugerem uma participação significativa. Deus está permitindo que esses eventos avancem para cumprir um plano eterno. Nada acontece por acaso no cenário mundial. Cada movimento político, cada conflito e cada aliança se encaixa em um quebra-cabeça maior, orquestrado pela soberania divina. A ascensão e queda de impérios, a formação de alianças e o desenrolar de eventos globais são instrumentos nas mãos de Deus para preparar o mundo para o clímax da história humana e o retorno de Jesus Cristo. A compreensão desses movimentos é crucial para qualquer pessoa que busca entender os tempos em que vivemos. Contudo, nem tudo é destruição. Isaías 19 traz uma das profecias mais belas e inesperadas, que oferece um vislumbre de redenção e reconciliação para nações que hoje são adversárias. Naquele dia, haverá uma estrada do Egito até a Assíria. E a Assíria virá ao Egito, e o Egito à Assíria. E os egípcios e os assírios servirão ao Senhor. Naquele dia, Israel será o terceiro com o Egito e com a Assíria, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Como está em Isaías 19, 23, 25. A Síria antiga englobava partes do atual Irã, bem como o norte do Iraque e a Síria. Esta profecia fala de um tempo futuro, durante o reino milenar de Cristo, em que Egito e a Síria, historicamente inimigos de Israel, se unirão a Israel em adoração ao Senhor. Esta é uma profecia notável, pois mostra que o juízo divino não é o fim da história para todas as nações. Há esperança para a redenção, mesmo para aquelas que hoje estão em rebelião contra Deus. O fato de que Deus chama o Egito de meu povo e a Assíria de obra das minhas mãos, demonstra seu amor e sua intenção de estender a salvação a todas as nações. A visão de uma estrada que conecta essas nações, permitindo a livre circulação e a adoração conjunta, é uma imagem poderosa de paz e unidade sob o reinado de Cristo. Isso mostra que, embora o juízo venha sobre o Irã e outras nações por suas hostilidades contra Israel e sua rebelião contra Deus, também há uma promessa de restauração e salvação para aqueles que se voltarem ao Senhor. A ira de Deus é sempre acompanhada por sua misericórdia. A magnitude do juízo previsto para os últimos dias serve para purificar e preparar o mundo para um reino de justiça e paz, onde a verdade de Deus prevalecerá. Se essa mensagem despertou seu coração, não guarde isso só para você. Curta este vídeo agora, envie para seus amigos e grupos e seja parte da divulgação da verdade bíblica. Jeremias 49 também fala diretamente sobre Elão, uma das regiões do antigo Irã, localizada a leste do rio Tigre, no que hoje é o sudoeste do Irã. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo:
Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal das suas forças, e farei vir sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os dispersarei por todos aqueles ventos. E não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. E farei com que Elão seja assombrado diante dos seus inimigos, e diante dos que procuram a sua vida, e farei vir sobre eles o mal, o meu furor, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que os consuma. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Porém, nos últimos dias, tornarei a trazer os cativos de Elão, diz o Senhor, como vemos em Jeremias 49, 34, 39. Esta profecia indica que haverá juízo sobre essa nação, caracterizado pela quebra de seu arco, um símbolo de sua força militar e poder bélico. O poder do Irã será abalado e seus habitantes serão dispersos. A história registra que Elão foi conquistada por diferentes impérios ao longo do tempo, o que pode ser uma aplicação parcial dessa profecia. No entanto, a menção dos últimos dias sugere um cumprimento mais abrangente e futuro. Mas o versículo final da profecia sobre Elão traz uma poderosa promessa. Porém, nos últimos dias, tornarei a trazer os cativos de Elão, diz o Senhor. Isso significa que após o período de juízo e dispersão, haverá uma restauração futura para o povo de Elão. Esta restauração não é meramente um retorno físico, mas uma colheita espiritual nos últimos tempos. Em Atos 2, 9 e 11, no dia de Pentecostes, partos e medos e elamitas estavam presentes em Jerusalém, ouvindo o Evangelho em suas próprias línguas. Isso demonstra que Deus tem um plano para alcançar o povo que historicamente habitou a região do Irã com a sua salvação. O que vemos se desenrolando diante dos nossos olhos não é novidade para quem conhece a Escritura. O Irã está posicionado como peça central no cumprimento de profecias de milhares de anos. Os conflitos regionais, as ameaças nucleares, as alianças com potências como Rússia e China, tudo isso faz parte de um roteiro escrito muito antes da existência dessas potências modernas e de suas ideologias. A Bíblia não erra. As profecias não são apenas previsões, elas são a revelação do plano soberano de Deus. Elas nos mostram que a história não é um caos aleatório, mas um drama divinamente orquestrado que culminará no estabelecimento do reino de Deus na Terra. A precisão com que as antigas profecias sobre a Pérsia e Irã se alinham com os eventos e a postura da nação moderna é um testemunho inegável da inspiração e autoridade da palavra de Deus. Jesus nos advertiu sobre os sinais dos tempos que precederiam sua vinda e o fim desta era. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não será o fim, conforme Marcos 13:7. O que vivemos hoje com a instabilidade global, os conflitos no Oriente Médio e as tensões envolvendo nações como o Irã, são as dores de parto que precedem um evento maior. O Irã, assim como outras nações, será sacudido por eventos que cumprirão o plano divino. Mas tudo isso é para preparar o caminho do Rei, Jesus Cristo. Deus está usando até os inimigos para cumprir seu propósito eterno. Nada escapa de seu controle. A aparente rebelião e hostilidade das nações são, em última análise, subservientes ao plano de Deus para trazer o mundo ao ponto em que ele se manifestará em poder e glória. A visão panorâmica das profecias nos dá confiança de que Deus está no controle e de que seus propósitos serão cumpridos fielmente. Precisamos olhar para tudo isso com temor e sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como vemos em Provérbios 9:10. Compreender as profecias não é para alimentar a curiosidade, mas para nos mover à ação e à preparação espiritual. O que faremos com essa verdade?
O destino do Irã está selado pelas Escrituras, com juízo para a sua rebelião e a promessa de uma futura restauração espiritual. Mas, e o seu destino? Você tem certeza de que está do lado certo da história profética? A Bíblia é clara. A salvação é oferecida a todos que se voltam para Deus através de Jesus Cristo. Romanos 10:13 declara: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É hora de estar preparado. Em um mundo onde os eventos proféticos se desenrolam diante de nossos olhos, a necessidade de ter um relacionamento pessoal com Deus é mais urgente do que nunca. Não se trata apenas de conhecer as profecias, mas de viver de acordo com a verdade que elas revelam. Isso significa arrependimento dos pecados, fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor e uma vida de obediência à sua palavra. O conhecimento profético não deve gerar medo ou desespero, mas sim esperança e um senso de propósito. A esperança de que Deus está no controle e de que, no final, a justiça prevalecerá e o seu reino virá em plenitude. E o propósito de viver de forma que glorifique a Deus e de compartilhar essa verdade com um mundo que precisa desesperadamente dela. Se você foi tocado por essa revelação, comente aqui embaixo: eu estou do lado da verdade. Curta, compartilhe com quem você ama e nos ajude a espalhar o conhecimento que liberta. Que Deus te abençoe por ouvir até o fim e que Ele continue a te guiar em toda a verdade.